Olá meninos, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de história, hoje nós falaremos sobre Europa, movimentos do século XIX. Na aula passada a gente encerrou o nosso assunto que tratava das ideologias que surgiram nesse século tão importante para a história da humanidade. E é claro que ideias, que pensamentos tão importantes como esses, que a gente conhece os ecos deles até os dias de hoje, que são assuntos debatidos até no nosso presente, é claro que eles teriam algum impacto na sociedade de maneira geral, principalmente na Europa. E é justamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. A gente vai entender um pouquinho de como que essas ideias, como que esses pensamentos que surgiram no século XIX vão impactar diretamente em movimentos que aconteceram de fato durante esse século XIX na Europa, tudo bem? A gente vai tentar enxergar durante essa aula algumas tentativas de pôr em prática esses pensamentos que foram elaborados nesse período. Tudo bem? Então, sair um pouco da teoria, que foi o que a gente se focou nas aulas passadas, e entrar um pouquinho na prática. Tudo bem? Num primeiro momento, a gente vai falar sobre os movimentos operários. O que acontece? A gente já falou que durante o período da Revolução Industrial uma nova classe social surgiu na Europa e no mundo inteiro de maneira geral, certo? Que é justamente a classe dos operários, também chamada de proletariado. Tudo bem? A gente já estudou como as condições de trabalho nas fábricas não eram das mais ideais. Então, justamente por causa disso, é nesse contexto que começam a surgir então reivindicações, tentativas de se organizar por parte desses operários em prol de melhores condições de trabalho, principalmente. Tudo bem? Então a gente vai dar um destaque nesse momento para o chamado sindicalismo, tá? Ou movimento sindical, certo? Então são basicamente trabalhadores que a partir desse momento na Europa vão começar a se organizar no que a gente chama de sindicatos, certo? O que é um sindicato? Para facilitar o entendimento de vocês, eu quero que vocês imaginem o seguinte: um grupo de profissionais de uma mesma profissão. Então, por exemplo, vou usar os professores, tá, para vocês conseguirem entender. Os professores do Brasil inteiro, por exemplo, se reúnem para poder criar um grupo, criar uma corporação que seja capaz de defender os interesses de todos esses profissionais, certo? Surge então o Sindicato dos Professores. O que esse Sindicato dos Professores vai fazer? Certo? Ele vai eleger pessoas responsáveis por representar todos os professores do Brasil no que diz respeito à sociedade, principalmente a reivindicações de trabalho, certo? Ao posicionamento no que diz respeito a questões políticas, certo? Então, por exemplo, o Sindicato dos Professores é esse grupo formado por alguns profissionais que vai representar toda a classe dos professores, que vai se reunir para debater, por exemplo, aumentos salariais, as condições de trabalho dos professores, certo? Que vão organizar greves quando acham que for necessário, tá? É basicamente isso que um sindicato faz. Tudo bem? Então é uma corporação que surge, normalmente formada por membros de uma mesma camada dentro da sociedade, uma mesma profissão, tá? Então você tem, por exemplo, o sindicato de professores, você tem, por exemplo, o sindicato dos médicos, dos dentistas, dos advogados, enfim, tá? Então você tem uma corporação que surge no intuito de defender os interesses dessa classe, dessa profissão. Tudo bem? Começa a surgir então na Europa, nesse século XIX, o surgimento de alguns sindicatos, principalmente voltados nesse primeiro momento para essa camada dos operários, tudo bem? Eles estão criticando, eles estão tentando buscar melhores condições de vida dentro das fábricas, que a gente já estudou em aulas passadas, que não eram boas, tudo bem? Então, basicamente é assim que começa a se organizar o movimento sindical, ou também chamado de sindicalismo. É claro que no contexto das ideologias que a gente já estudou, os operários vão se aproximar mais das ideias socialistas e anarquistas, tudo bem? São ideologias que defendem mais a igualdade entre as pessoas, certo? O bem-estar do trabalhador. Então, esses movimentos sindicais, eles se aproximam dessas ideias de caráter social. Tudo bem? A gente tem o surgimento do que a gente conhece como associações internacionais dos trabalhadores, também chamadas só de internacionais. Tudo bem? O que é isso? É uma reunião, tá? Como se fosse um grande sindicato para representar todos os trabalhadores, todos os operários do mundo. Tudo bem? Então o intuito era organizar reuniões que debatessem as questões referentes à classe dos operários, que pudesse ser colocada em prática no mundo todo, certo? O intuito era defender todos os operários,
seja de qualquer país que eles pertencessem. Tudo bem? A gente vai estudar na aula de hoje quais foram as tentativas de se organizar essas internacionais e se elas tiveram ou não algum impacto direto na sociedade. Nós tivemos ao longo do século XIX duas internacionais. Tudo bem? Além de defenderem, é claro, os interesses desses trabalhadores, havia no seio do movimento o intuito de se organizar uma possível revolução social, certo? Principalmente voltada para as ideias do socialismo. Tá? Então seria um ponto de partida para as ideias de Marx, por exemplo, de Engels. Tá? Então a gente vai entender como que essas duas internacionais se organizaram ao longo desse século XIX. A primeira internacional foi fundada em Londres no ano de 1864, certo? Ela era, curiosamente, liderada pelo próprio Karl Marx, um dos autores das ideias socialistas e comunistas, tudo bem? Só que uma série de desavenças entre os próprios membros dessa internacional não levaram o movimento a lugar nenhum. Porque, ao invés de conseguirem debater algumas questões referentes aos trabalhadores, começou-se um embate entre o posicionamento de algumas pessoas que defendiam as ideias socialistas e comunistas, aquelas pessoas que se identificavam com Marx, e de outro lado a gente tinha os anarquistas, que também participaram dessa primeira internacional, porém, como a gente já estudou na aula passada, tinham ideias diferentes das socialistas. Tá? Embora as duas ideologias, socialismo/comunismo, e o anarquismo, no intuito final delas, é chegar numa sociedade em que não haja necessidade de um Estado, o meio de se chegar a esse objetivo é diferente nas duas, certo? A gente viu que o socialismo é a primeira parte de um processo defendido pelo Marx, tá? Em que seria necessário primeiro ter uma revolução dos trabalhadores que tomariam o poder, que retirariam as propriedades privadas dos meios de produção para depois, anos mais tarde, eles conseguirem sair do socialismo e chegar no comunismo. Aí sim, um mundo ideal, onde não haveria necessidade de um Estado, não haveria propriedade privada, todas as pessoas viveriam numa condição igualitária. Tudo bem? Enquanto a gente viu também que o anarquismo ele é totalmente contrário ao Estado. Tudo bem? A gente tem, por exemplo, o Bakunin, que defende aquela linha mais radical do anarquismo, que inclusive participou dessa primeira internacional, que era contrário, por exemplo, às ideias socialistas, que ele dizia que não, que a revolução tinha que ser feita de maneira imediata, certo? Com armas, as pessoas precisavam tomar o poder à força para aí sim poder extinguir o Estado. Então, por causa de problemas, de embates entre as ideologias socialistas e anarquistas dentro da primeira internacional, ela acabou não chegando em lugar nenhum, certo? Essa foi a primeira demonstração que as ideias, principalmente socialistas e comunistas, elas não seriam atingidas tão facilmente, certo? Então, por causa de problemas internos dentro do próprio movimento da primeira internacional, ele acabou não resultando em nada palpável, né? Nada na prática, tudo bem? Os anarquistas acabaram sendo excluídos dessa reunião e foi instaurada uma nova tentativa de organização, conhecida como a Segunda Internacional, que aconteceu no ano de 1889. Mesmo sem a presença dos anarquistas, né, a divergência ainda entre alguns defensores do socialismo fizeram com que o movimento também não chegasse em lugar nenhum, certo? Ele acabou se encerrando em 1914, que foi o ano que marcou o início da chamada Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Então, sobre o movimento sindicalista, o movimento dos trabalhadores, é basicamente isso que a gente tem que citar, certo? Vocês têm que entender a importância do movimento, o que é principalmente um sindicato, o que ele faz, o que ele defende, e entender que essas duas tentativas, as duas internacionais, que tinham o intuito de organizar os trabalhadores do mundo todo, acabaram não tendo frutos. Enquanto o socialismo influenciou nas reivindicações do movimento operário, né, em busca de melhores condições de trabalho, o liberalismo, por sua vez, acabou gerando uma nova revolução na França. Tudo isso por consequência do Congresso de Viena, que nós citamos brevemente na aula passada quando falamos de nacionalismo. O que foi o Congresso de Viena? Foi uma reunião que se deu entre os países europeus após a derrota de Napoleão Bonaparte, que ficou definido basicamente o seguinte: as antigas fronteiras dos países europeus seriam restauradas, além das antigas monarquias que governaram antes de Napoleão têm o direito de voltar ao poder. E foi justamente isso que aconteceu na França. No ano de 1814, Luís XVIII assume o trono francês, irmão de Luís XVI.
Lembrando que Luís XVI foi o rei que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. O Luís XVIII, sabendo de todos os privilégios que a sua família perdeu e tudo que eles sofreram por causa da Revolução Francesa, governou de uma forma bem moderada e seguindo uma constituição, uma monarquia constitucional na França. O que acontece? 10 anos depois, em 1824, o rei Luís XVIII acabou falecendo. Como ele não tinha herdeiros diretos, ele não tinha filhos para poder assumir o trono no seu lugar, assume o trono francês o seu outro irmão, Carlos X. O problema é que Carlos X já demonstrava indícios de querer governar de maneira centralizada, muito parecido com o que era o governo de Luís XVI e seus antecessores, Muito parecido com as ideias absolutistas, O rei governa da maneira que ele quer, sem respeitar os interesses de outras classes sociais. Ele desejava, por exemplo, reestabelecer os privilégios de classe, coisas que foram abolidas durante a Revolução Francesa, Aquela questão da nobreza e do clero terem mais direitos dentro da sociedade, não pagarem impostos, não trabalharem e tudo mais, certo? O problema é que esse intuito do Carlos X foi de encontro, é claro, aos interesses de alguns grupos dentro da sociedade francesa, principalmente a burguesia, que é quem trabalha com comércio, com dinheiro, e os próprios liberais, certo? As pessoas que defendiam os ideais do liberalismo que surgiu durante esse século XIX. Então, é claro, não haveria outra solução a não ser o povo francês, principalmente essas duas classes, organizarem uma nova revolução. Essa nova revolução ficou conhecida como a Revolução dos Três Dias Gloriosos, porque ela aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de julho. Por causa dessas reivindicações dessa Revolução dos Três Dias Gloriosos, Carlos X acabou abdicando do trono, certo? Ele não se viu com alternativa a não ser sair do governo francês. No seu lugar, assume o trono um indivíduo chamado Luís Filipe, certo? Que era de acordo com os ideais burgueses e liberais. Tanto que ele ficou conhecido pela história como o rei burguês ou o rei cidadão. Tudo bem? Essa coroação de Luís Filipe ela foi muito simbólica, não só para a França, mas para toda a Europa de maneira geral. Porque ela demonstrava que a França, enquanto país, não se via obrigada a seguir as reivindicações do Congresso de Viena. Tudo bem? Isso vai servir de inspiração para outros países europeus começarem a organizar as suas próprias revoluções. Tudo bem? Questionando essas determinações do Congresso de Viena, de que as antigas monarquias deveriam governar, de que as fronteiras deveriam se manter como eram antes, certo? Então, esse posicionamento da França que se deu através da coroação do Luís Filipe vai servir como o estopim para uma série de revoluções que vai acontecer na Europa durante esse período. Embora o governo de Luís Filipe tenha durado aproximadamente 18 anos, ele não foi suficiente para poder conter todas as reivindicações que aconteciam na França nesse período. Durante o governo do Luís Filipe, ele acabou, claro, se aliando aos interesses da burguesia e aos interesses liberais, como era o que ele defendia até então, certo? Só que o problema é que algumas medidas desse Luís Filipe iam de encontro somente com o interesse dessas classes, certo? Então, ao mesmo tempo em que a França se via com um poder bem mais controlado, ou seja, o próprio rei Luís Filipe, ele estava subordinado ao parlamento, à Constituição, aos outros membros da política. No entanto, ele governava de acordo com os interesses, principalmente da burguesia, tudo bem? Tanto que foi durante o reinado dele que ele instaurou na França o voto censitário. O que é voto censitário? Você só pode participar da eleição, você só pode votar se você tiver uma quantidade mínima de renda, tudo bem? Isso exclui, é claro, as camadas mais humildes da sociedade. Esse tipo de reivindicação do Luís Filipe acabou por gerar um descontentamento nessas classes mais baixas, principalmente as camadas mais pobres, os republicanos, as pessoas que defendiam a implementação de uma república na França, e também dos socialistas. Existiam socialistas na França nesse período, certo? E era um grupo que estava se fortalecendo cada vez mais. Para piorar ainda a situação de Luís Filipe, entre os anos de 1845 e 1846 aconteceu uma crise na produção agrícola. Ou seja, a agricultura não estava sendo suficiente para alimentar toda a população. E é claro que isso aumenta ainda mais o descontentamento dessa camada mais popular para com o Luís Filipe. No ano de 1847, 3 líderes socialistas, Louis Blanc e Ledru Rollin, acabaram começando a organizar uma série de banquetes em prol de críticas
contra esse voto censitário. Então esses três líderes socialistas começaram a se organizar para se colocar contrários a esse voto censitário colocado por Luiz Felipe. Certo? Eles defendiam que a população deveria participar das eleições de maneira geral. E era justamente nesses banquetes que eles promoviam para a população que eles começaram a difundir as suas ideias. Em fevereiro desse mesmo ano de 1847, o ministro da França, um indivíduo chamado François Guizot, proibiu a realização desses banquetes. Tudo bem? O rei Luís Felipe mandou a sua Guarda Nacional Francesa para poder acabar com essas reuniões organizadas pelos três socialistas. No entanto, acabou que essa Guarda Nacional Francesa, após entrar em contato com os ideais socialistas, acabou se colocando a favor deles, indo contra o rei Luís Felipe. O rei, então, não tendo outra alternativa, acabou abdicando do trono da França. Com a abdicação de Luís Felipe, começa na França o período da chamada Segunda República. Certo? Um governo provisório de caráter republicano que foi liderado pelos seguintes indivíduos: o poeta e líder liberal Lamartine e dois dos socialistas que participaram dos banquetes contra o voto censitário, Ledru Rollin e Louis Blanc. Tudo bem? Esse governo provisório, no entanto, acabou durando muito pouco. O principal problema foi a tentativa deles de implementarem o que a gente chama de oficinas nacionais, que eram basicamente empresas controladas pelo Estado, seguindo os ideais socialistas, com o objetivo de diminuir o desemprego dentro da população. Mas, professor, qual é o problema? A ideia parece interessante. Só que, para esse governo provisório conseguir colocar essas oficinas nacionais em execução, foi preciso arrecadar dinheiro para poder construir essas empresas, certo? Qual foi a solução pensada por esses governantes provisórios da Segunda República? Aumentar os impostos, certo? Então, a ideia era boa, porém a execução não se mostrou tão eficiente, certo? Esse aumento dos impostos elevou o descontentamento da população e logo esse governo provisório dessa Segunda República acabou não tendo força para se manter. As rebeliões das pessoas insatisfeitas com essa medida acabaram sendo contidas com o uso da violência, certo? Outro fator que enfraqueceu ainda mais esse governo provisório. No ano de 1848 foi aprovada uma nova Constituição na França. Essa Constituição dizia que a partir desse momento, dentro do território francês, o poder legislativo seria eleito por sufrágio universal. O que é isso? É o voto universal, o voto de todos, certo? É o que a gente conhece nos dias de hoje. Todas as pessoas podem participar das eleições. Além disso, essa Constituição de 1848 determinava que o poder executivo na França não mais seria feito por um rei ou por um primeiro-ministro, por alguém do parlamento. Não. A partir desse momento, a França teria um presidente que governaria por 4 anos. Por ironia do destino, o primeiro presidente eleito foi um indivíduo chamado Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que outrora foi o grande responsável por toda essa confusão na Europa. A gente já falou um pouquinho sobre Napoleão, tudo bem? Inclusive, ele instaurou na França um império, certo? Ele governou de maneira centralizada no final da Revolução Francesa. Então, a partir desse momento, assume o primeiro mandato de presidente na França o seu sobrinho, Luiz Bonaparte. Pouco antes do seu mandato acabar, em 1851, muito parecido com o que fez seu tio, Luiz Bonaparte dá um golpe de Estado e implementa na França o Segundo Império. Tudo bem? Essa tentativa francesa de se implementar a Segunda República, que a gente acabou de dizer que não foi muito longe por causa de Luiz Bonaparte, acabou representando na Europa um novo movimento, que ficou conhecido como Revoluções de 1848. A questão é que, mais uma vez, o exemplo francês contribuiu para a disseminação de diversas revoluções por toda a Europa, certo? Uma série de países começaram a tentar fazer as suas próprias revoluções, a questionar o poder que estava vigente naquele período. É aí que surge a chamada Primavera dos Povos. Tudo bem? Mais um movimento que acontece nesse período, influenciado pelas revoluções de 1848, que assola toda a Europa, certo? Então, uma série de países acaba participando dessa Primavera dos Povos, cada um com o seu exemplo próprio, no seu contexto próprio, na sua tentativa própria de execução. Diversos locais na Europa que hoje correspondem aos países Alemanha, Áustria, Itália, República Tcheca, Eslováquia, Hungria,
Polônia, Sérvia, Montenegro, Romênia, Bélgica, Suíça e Dinamarca começaram então a organizar os seus próprios movimentos populares, certo? Baseados nessas ideias nacionalistas, né, de defesa dos interesses da população de maneira geral, dessa ideia de pertencimento a um local. A questão é que, tão logo a Primavera dos Povos começou, ela também acabou chegando ao seu fim, certo? Após mais ou menos 1 ano e meio de duração. Por quê? Porque a maior parte desses movimentos que surgiu no seio dessa Primavera dos Povos tinham um caráter operário, um caráter social, tudo bem? E esses movimentos sociais não tinham força para bater de frente com os interesses da burguesia, certo? Então a Primavera dos Povos ela é um importante acontecimento na Europa, fruto dessas revoluções de 1848 que começam na França, certo? Lembrando que a França já passou pela Revolução de 1830 e agora 1848. Certo? É claro que se a gente tivesse tempo e esse fosse o enfoque da aula, a gente poderia estudar o caso de cada um desses países que eu citei para vocês, tá? Mas a apostila não dá o enfoque para isso nesse momento. Ela só cita a Primavera dos Povos de maneira geral. Para poder contextualizar tudo isso, só para complementar mais algumas informações, a gente tem um texto na apostila de um historiador muito conhecido chamado Eric Hobsbawm, que vai falar um pouquinho dessa Primavera dos Povos, dessas revoluções de 1848. Acompanhem comigo aí. Para a massa do povo comum, o problema era mais simples. Seu ódio aos ricos e aos nobres daquele mundo amargo em que viviam e seus sonhos com um mundo novo e melhor deram a seu desespero um propósito, embora somente alguns na Grã-Bretanha e na França tivessem consciência deste significado. Sua organização ou facilidade para uma ação coletiva lhes dava força. O grande despertar da Revolução Francesa lhes ensinara que os homens comuns não necessitavam sofrer injustiças e se calar. Anteriormente, as nações de nada sabiam, e o povo pensava que os reis eram deuses sobre a terra e que tinham o direito de dizer que qualquer coisa que fizessem estava bem feita. Através desta atual mudança, é mais difícil governar o povo. Este era o espectro do comunismo que aterrorizava a Europa, o temor do proletariado. E com justiça, pois a revolução que eclodiu nos primeiros meses de 1848 não foi uma revolução social simplesmente no sentido de que envolveu e mobilizou todas as classes. Foi no sentido literal, o insurgimento dos trabalhadores pobres nas cidades, especialmente nas capitais da Europa Ocidental e Central. Foi unicamente a sua força que fez cair os antigos regimes, desde Palermo até as fronteiras da Rússia. Quando a poeira se assentou sobre suas ruínas, os trabalhadores na França, de fato trabalhadores socialistas, eram vistos de pé sobre elas, exigindo não só pão e emprego, mas também uma sociedade e um novo Estado. No entanto, como eu disse para todos vocês, embora a gente tenha acompanhado a leitura desse texto do Eric Hobsbawm, a Primavera dos Povos ela acabou não sendo muito efetiva. Tá? Foram importantes reivindicações, importantes movimentos de caráter popular e social, mas que, no entanto, não conseguiram fazer frente com os burgueses de maneira geral. Tudo bem? Voltando mais uma vez para a França, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente tem os desdobramentos dessas revoluções de 1848 e agora o governo imperial de Luís Bonaparte, certo? O segundo império na França. A gente vai entender como que essa história termina no final das contas, na chamada Comuna de Paris. Luís Bonaparte, agora nomeado Napoleão III, começou uma tentativa de construir um império tão grande quanto foi o Império Francês nos tempos do seu tio Napoleão Bonaparte. Tudo bem? Para isso ele acreditava que seria necessário barrar os esforços de outras potências europeias de atingirem um crescimento, assim como a França já tinha feito anos antes. Por causa disso, a França, liderada por Luís Bonaparte ou Napoleão III, tudo bem? Acaba entrando num confronto com a Prússia, tudo bem? Um país que estava passando por um processo de unificação também. O que acontece? Confrontos entre Prússia e França não são dessa data, tá? Desde antes de Napoleão Bonaparte mesmo, eles já aconteciam, então já eram rivais de longa data, tudo bem? A questão é que diante desse confronto a França saiu derrotada, certo? Além de ter que pagar uma pesada multa, uma pesada indenização para a Prússia,
Luís Bonaparte acabou perdendo o controle francês de duas regiões muito importantes economicamente e politicamente para a França, que são a Alsácia e a Lorena, certo? Então, Alsácia e Lorena passaram ao controle dos prussianos, da Prússia, ao fim desse confronto. Isso só aumentou ainda mais a crise durante o governo de Luís Bonaparte e ele acabou sendo tirado do poder. Tudo bem? Então, diferente de seu tio Napoleão Bonaparte, Luís Bonaparte, também conhecido como Napoleão III, governou pouquíssimo tempo na França. Após a deposição de Napoleão III, assume na França o governo provisório de um indivíduo chamado Adolphe Thiers. Tudo bem? Só que o Thiers ele tinha um caráter monarquista, certo? Ele defendia ideias monarquistas e isso gerou oposição da população. Certo? Deu para perceber que a França é um grande caos a maior parte da sua história, certo? Brigas políticas acontecendo o tempo todo. Então as ideias monarquistas defendidas por Thiers geraram então um descontentamento da população mais uma vez. Só que nesse momento surge uma possibilidade até então impensada na cabeça dos franceses. Em 1871, os trabalhadores franceses se organizaram e conseguiram tomar o poder, principalmente na região de Paris. Esses trabalhadores criaram o chamado Conselho da Comuna, tudo bem? Que a partir então de 1871 começa a governar essa região da França, a região de Paris. Daí o nome Comuna de Paris, porque surge um governo então de caráter social, socialista, certo? É a primeira tentativa de fato de se implementar um governo socialista, pelo menos na França. Tudo bem? Esse Conselho da Comuna, então, passa a governar de acordo com os interesses das classes sociais mais baixas na França. E acontece em Paris uma série de mudanças de caráter extremamente importantes para a organização política dessa região de Paris. É nesse Conselho da Comuna, nesse período da Comuna de Paris, que algumas importantes reivindicações são colocadas em prática. O governo da Comuna foi o responsável por estabelecer a separação entre o Estado e a Igreja na região de Paris, além de definir o ensino como laico, ou seja, o ensino sairia das mãos da Igreja e passaria às mãos da sociedade civil de maneira geral, certo? O nosso estudo, por exemplo, o nosso ensino no mundo hoje em dia, no Brasil, por exemplo, ele é laico, certo? Ele não está vinculado a nenhuma igreja. Além disso, esse governo da Comuna também foi responsável por estabelecer igualdade de direitos entre homens e mulheres na região de Paris. Além disso, o governo da Comuna também foi responsável por decretar limitações ao trabalho infantil e feminino. Então ele reduziu o trabalho infantil e de mulheres em condições ruins dentro da região de Paris, certo? Isso é muito importante se definir. Além de também dar direito aos trabalhadores de se apropriarem de fábricas que estavam abandonadas, certo? Então se uma fábrica estivesse fora de utilização, sem nenhuma função social, não estivesse funcionando de fato, os trabalhadores tinham o direito de se apossar delas, tudo bem? Já que ela não está gerando nada para ninguém, é direito dos trabalhadores de tomarem conta dela. Além de tomarem outras medidas que claramente despertaram muita preocupação e oposição de camadas mais altas da sociedade, principalmente da burguesia. Havia uma expectativa da comuna que surgiu em Paris de se espalhar por todo o território francês. Só que essa oposição limitou a presença dela somente à região de Paris e não ao todo o território como era pretendido. Por isso, Comuna de Paris. Tudo bem? A questão é que começa-se um embate entre os membros e defensores da Comuna com os soldados do Thiers, que era o governante provisório antes dessa tomada de poder por esses trabalhadores socialistas. Tudo bem? Uma série de pessoas perde a vida nesse confronto. E mais uma vez, o governo do Thiers consegue voltar à ativa. Tudo bem? Chega ao fim a primeira tentativa de se implementar um governo socialista / comunista na França. Tá? Então, embora seja um evento importante para a história do mundo de maneira geral, né, uma primeira tentativa de revolução socialista e comunista na Europa, nesse caso específico na França, ele não dura muito tempo, certo? Foi uma experiência que se limitou somente às regiões de Paris. No entanto, é interessante a gente destacar como que os ideais defendidos por eles, né, as propostas colocadas em prática, elas são interessantes, certo? E algumas dessas pautas são defendidas por nós até hoje, certo? O ensino laico, direitos iguais entre homens e mulheres, voto universal,
tudo bem? Distanciamento do Estado com a igreja. Então tudo isso é muito importante para a gente estudar, certo? Entender os impactos disso não só na história específica da França, mas também no mundo de maneira geral. Sendo assim, pessoal, a gente vai acabar a nossa aula por aqui. A gente ainda tem que falar sobre os movimentos de unificação da Itália e da Alemanha, certo? Os dois últimos países a se consolidarem na Europa durante toda essa história. Justamente acontecendo nesse século XIX que a gente está estudando. Mas eu vou deixar para a aula que vem, certo? São assuntos um pouco distantes do que a gente está falando agora e eu não quero criar confusão na cabeça de todos vocês. Certo? Então vocês já sabem como tudo funciona. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Espero que tenha ficado o mais claro possível. E, sendo assim, a gente se vê na nossa próxima aula, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!